O câncer que mais mata no mundo todo é o câncer de pulmão. Ele é responsável por quase 19% de todas as mortes de câncer. E aí entram todos mesmo, pessoal. Câncer de mama, câncer de tireoide, câncer de pele e todos os outros que você já deve ter ouvido falar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse câncer, principalmente sobre os sintomas de câncer de pulmão, que inclusive é muito frequente naqueles pacientes tabagistas. Se você fuma e tem vontade de parar de fumar, eu já fiz vários vídeos aqui no YouTube ensinando um pouquinho algumas técnicas para parar de fumar e falando também de como acontece algumas terapias com remédios, terapias farmacológicas para ajudar o paciente que tenta parar com esse vício. Vamos lá então para os nossos sintomas. Lembrando que meu nome é Christian Morato, eu sou médico, eu falo sobre saúde aqui na internet há muito tempo. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, comenta de onde você está assistindo esse vídeo e não se esquece de ativar o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo. E o primeiro sintoma de câncer de pulmão que eu quero comentar para vocês é a tosse persistente. Sabe aquela tosse chata, que pode ser seca ou então ela vai se tornando produtiva com o tempo, começando a ter catarro e ela não melhora com nada? Você está com ela há semanas, meses e isso não está melhorando? É um sinal de paciente com câncer de pulmão. Lembrando que muitas vezes essa tosse ela pode vir acompanhada com sangue. E aí entramos no nosso segundo sintoma, que é a tosse com sangue. Essa tosse com sangue é preocupante, pessoal. Por quê? Ela pode aparecer normalmente em doenças mais graves, tá? Então, falando de tosse com sangue, a gente pensa ali em tuberculose, que é uma doença respiratória muito frequente e afeta muitas pessoas no mundo inteiro. E a tuberculose, ela tem tratamento, tá? Dá para tomar medicações para melhorar e resolver o quadro do paciente, mas muitas vezes o paciente demora para ir no médico e aí tem um problema. E o outro raciocínio que a gente tem quando um paciente aparece com uma tosse com sangue é o câncer, que é o tema do vídeo de hoje. E eu quero lembrar vocês, porque isso foi um comentário que apareceu no vídeo de câncer de mama, que eu comentei ali sobre os médicos que negaram câncer, e eu fiquei abismado com o tanto de pessoas que comentaram nesse vídeo defendendo isso e falando que o câncer de mama não existe, esses médicos estão falando a verdade, e um monte de absurdo. E um dos absurdos que apareceram nesse vídeo é que não existe a cura para o câncer por causa da indústria farmacológica. Pessoal, a cura do câncer já existe há muito tempo, tá? As pessoas elas fazem o tratamento, dependendo do tipo do câncer, passa por cirurgia, que aí faz umas biópsias excisionais, incisionais, tem um tipo de classificação lá que a gente faz. Pode usar radioterapia, que é jogar radiação para tentar queimar essas células ali do câncer. Se usa quimioterapia em algumas condições, e aí tem a quimioterapia neoadjuvante, enfim, tem vários tipos de quimioterapia também que a gente usa nas classificações. E aí o paciente que não tem mais a lesão cancerígena, ele vai fazendo acompanhamento para ter certeza de que o câncer não voltou. Então o paciente entrou na cura do câncer. Essa ideia de que as pessoas falam que o câncer não tem cura é mentira, tá? O câncer tem cura há muito tempo. Pensa aí se você conhece alguém que teve câncer e tratou e não tem mais hoje em dia. A pessoa se curou. Então por que as pessoas continuam falando que o câncer não tem cura? O que acontece é que as pessoas queriam que fosse uma doença que eu tomava um comprimidinho e pronto, resolveu o problema. Mas isso não acontece nem com o diabetes, nem com a pressão alta, nem com o colesterol alto, que a gente toma um comprimido e resolve. A gente tem que tratar por muito tempo para poder conseguir resolver esse problema. Outro sintoma que pode aparecer é a falta de ar no paciente. Então normalmente ele pode fazer algum tipo de esforço físico e a falta de ar aparece com mais intensidade do que o normal. Sobe um lance de escadas, por exemplo, e fica com muita falta de ar, precisando parar muitas vezes o que ele estava fazendo para recuperar aquele fôlego. Outro sinal que pode aparecer é uma dor no peito. A dor no peito do paciente pode ser uma dor do tipo pleurítica. É uma dor que aparece aqui nas laterais, principalmente quando o paciente inspira profundamente. Não é aquela dor no peito que aparece aqui no meio, que é opressiva, parecida ao do infarto. Não. Aqui é uma dor quando o paciente inspira profundamente e aí aparece uma dor normalmente aqui nas laterais do tórax. Essa dor pleurítica, se chama assim porque existe uma capa que reveste o nosso pulmão chamada pleura. Vocês estão vendo aí a pleura aparecendo. Essa pleura é importante porque ali dentro tem um líquido que ajuda a lubrificar o pulmão para ele poder distender, para ele poder se expandir suficientemente durante a nossa inspiração
e depois ele se contrai durante a expiração para a gente jogar o ar para fora. Se não tivesse esse líquido ali, seria um atrito o tempo todo e ia machucar o nosso pulmão. Então a pleura com esse líquido pleural ajuda a lubrificar o pulmão e evitar essas lesões e esses machucados por atrito. Outro sintoma é a rouquidão que aparece em alguns pacientes sem causa aparente. Não tô falando de você que ficou rouco porque você ficou ali num churrasco final de semana e conversou demais, ou então porque você foi num show e gritou muito, ou você, sei lá, estava muito feliz no aniversário, conversou e ficou rouco no dia seguinte, pegou aquele sereno, tomou bebida muito gelada, enfim. Estou falando de uma rouquidão inexplicável, não aconteceu nada disso e você costuma ficar rouco sem motivo. Eu, por exemplo, além de ser médico, eu também sou professor universitário e eu dou muitas aulas. Muitas vezes eu fico rouco por causa das aulas. Já aconteceu muito isso em anos anteriores, onde eu dava ainda mais aulas do que eu dou hoje em dia, né? Hoje em dia, o número de aulas é bem baixinho. Mas antes eu ficava ali, coisa de 12 horas seguidas em um dia só dando aula. É muita coisa, de 7 horas da manhã ali a 8 horas da noite com uma horinha de almoço. Então, não tinha como eu chegar em casa e não estar rouco. Se você não tem uma causa aparente como é que eu tinha, né? De falar muito por causa do trabalho, e você tá ficando rouco, é uma coisa que tem que se prestar atenção. 2 sintomas interessantes aqui que a gente sempre presta atenção e eles são sintomas que aparecem em basicamente todo paciente que tem câncer, tá? Não é exclusivo do câncer de pulmão. É a perda de peso de forma inexplicada. Então o paciente ali tá perdendo peso, não tá fazendo dieta, não tá fazendo nenhuma reeducação alimentar e ali perdeu já 10 quilos nos últimos 3 meses, nos últimos 4 meses. Outro paciente é aquele que tem cansaço, ele se sente fadigado o tempo todo. Não é porque ele está fazendo atividade física, não é porque ele aumentou as horas de trabalho, ele está dormindo bem e por algum motivo ele se sente cansado o tempo inteiro. Coisas que a gente precisa prestar atenção. Outros 2 sintomas que o paciente pode ter são infecções respiratórias frequentes, então o paciente está pegando pneumonia ou então ele está pegando bronquite o tempo todo. Então no último ano ali ele teve 2 quadros de bronquite, 3 quadros de bronquite, era uma coisa que ele não tinha quando era mais novo, coisa que a gente tem que prestar atenção. E além disso, nós temos que pensar também em paciente que está com dor nos ossos, mas aí é um quadro um pouquinho mais avançado. Por quê? Normalmente o câncer de pulmão ele pode fazer algo chamado metástase, que é quando o câncer ele vai para outro órgão. E isso não é algo exclusivo do câncer de pulmão. Outros tipos de cânceres também podem invadir outros órgãos. E aí muitas vezes isso acaba causando sinais e sintomas nesses órgãos. Aqui no caso do câncer de pulmão, ele pode ir para os ossos, dando por exemplo alteração ali nos ossos das costelas, no osso do quadril, no osso das vértebras. Então, se o paciente começa a ter dor óssea, o médico precisa prestar atenção. E um sintoma muito importante que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu vou tentar explicar, e infelizmente eu não preparei uma imagem no iPad para mostrar isso aí para vocês, mas eu vou pedir pro editor colocar uma imagem, é um inchaço no pescoço e no rosto do paciente. Tem uma síndrome que acontece em alguns pacientes que têm câncer de pulmão, que é a síndrome da veia cava superior. E não, gente, eu vou ter que pegar meu iPad, porque se eu explicar isso aqui sem iPad, vocês não vão entender, porque é uma coisa muito legal. Pera aí, já volto para mostrar isso aí para vocês. Tô de volta aqui com o meu iPad, segurando na mão mesmo aqui, porque tô sem mesa aqui para mostrar para vocês. Mas olha só, pessoal, o que seria essa síndrome da veia cava superior que eu expliquei? Eu quero que vocês olhem para essa imagem e vocês estão vendo nesse paciente aqui, né? A gente tem uma imagem representando o pulmão dele, os órgãos internos. Então aqui você está vendo o pulmão, ó, que tem o pulmão direito, o pulmão esquerdo do paciente, o coração do paciente e tem aqui umas veias que estão levando sangue para o coração, tá? Essa veia que vocês estão vendo aqui é chamada de veia cava superior. Ela é chamada de veia cava e a função dela é de trazer o sangue que está vindo lá da cabeça, trazer o sangue que está vindo dos braços, levar esse sangue em direção ao peito e depois ao coração. Para quê? Para o coração bombear esse sangue, mandar o sangue para o pulmão, receber o oxigênio que a gente respira, tá bom? Só que o que acontece? Vocês estão vendo nessa imagem que tem um tumor aqui, ó. Tá vendo? Isso aí é um tumor, tá até escrito ali, ó, tumor. O tumor, ele está comprimindo a veia cava superior. Tá vendo que ele está apertando a veia cava? Ela não era para estar sendo apertada por nada. E aí o que acontece se essa veia cava é apertada? Todo o sangue que deveria ali vir do braço, o sangue que deveria vir ali da cabeça, começa a ficar
parado mais tempo nessas regiões, né? Começa a ter êxtase do sangue. Se o sangue fica parado, essas veias dilatam, formando varizes, né? Começa a ficar dilatado igual variz. Então olha aqui, vocês estão vendo umas veias dilatadas parecendo varizes, aqui umas veias dilatadas parecendo varizes, aqui no pescoço também. E isso faz com que o líquido do sangue comece a sair para o tecido próximo, então começa a ter inchaço, é o que vocês estão vendo aqui no paciente. Olha só, o rosto dele está inchado, olha como está com roxo, né? Ele está com essa região toda roxa, por quê? Porque o sangue está ficando parado nessa região. Repara como dá para ver que tem varizes aparecendo no braço dele, tem varizes aparecendo aqui no peito dele. Por quê? Porque todo esse sangue está parado e não está conseguindo ir para a direção do coração dele por causa desse tumor apertando a veia cava superior. E aí os pacientes com esses sintomas, né, vão ter esse rosto todo inchado, igual vocês conseguem visualizar nessas imagens. O que eu faço se eu estou com um sintoma como esse, eu estou suspeitando, eu sou um paciente fumante há muitos anos e não sei mais o que eu faço? Vamos lá. Muito simples, você tem que ir no médico, tá? Tem muita gente que às vezes comenta nos meus vídeos e fala assim, poxa, mas sempre você termina falando que tem que ir no médico. Gente, se eu quero construir uma casa, eu não vou na sorveteria, eu não vou na farmácia, eu não vou em nenhum lugar. Eu vou onde? Eu vou caçar um arquiteto, um engenheiro, um pedreiro para construir minha casa. Se você quer descobrir se você está com alguma doença, tratar a sua doença, é o médico. Você vai ter que ir no médico para ele fazer alguns exames em você. E aí tem muito exame que dá para fazer. Radiografia, para descobrir se existe algum tipo de massa ali dentro do seu pulmão. Fora que o exame físico que o médico vai realizar em você também vai ser muito importante. Porque quando a gente coloca o estetoscópio na região que tem um tumor, por exemplo, a gente não escuta o ar entrando, é o que a gente conhece como murmúrio vesicular. Não tem murmúrio vesicular. Quando a gente palpa o tumor, né, quando a gente coloca a mão assim no tórax, pede para o paciente falar 33, né, que normalmente é uma palavra que a gente fala para vibrar a nossa mão. Normalmente vibra um pouquinho mais, a massa faz a vibração ser mais intensa. Então tudo isso ajuda o médico a ter um raciocínio sobre, opa, tem alguma coisa alterada nessa região, vou pedir um raio-x. E aí ele pode visualizar no raio-x, se ele encontrar uma massa, vai avançar ali um pouquinho mais os estudos para descobrir que tipo de tumor pode ser esse. Caso você tenha gostado do vídeo, por favor, eu vou te pedir, e eu vou frisar bastante aqui, pessoal, deixa o curtir aí no vídeo, é muito importante você curtir o vídeo. Muitas vezes você assiste, você gosta, você até comenta, só que esquece de deixar o curtir. Duas coisas muito importantes para o YouTube continuar te entregando, é curtir o vídeo e comentar. 20% dos meus inscritos, segundo as estatísticas do YouTube, eles têm o sininho ativado, mas esses 20% não recebem as notificações de que o vídeo foi publicado, porque eu sei através das estatísticas do YouTube. Normalmente 7%, 7,2% dos que vêm acabam clicando no vídeo e acabam assistindo, só que 7% não bate nem um pouco, tá? Com as métricas ali, se a gente calcular certinho e fizer uma matemática. Então curte, comenta, isso é muito importante, compartilha, manda esse link para alguém, manda para aquele seu primo fumante, fala, ó, aqui ó, para você parar de fumar, manda para ele lá, porque às vezes as pessoas falam, opa, tá na hora de eu tomar cuidado com minha saúde, né? Isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui, nunca se esqueçam que conhecimento é poder, fui!